Uma vergonha, nação! Flamengo eliminado nas quartas de final da Libertadores da América. Olha, meus amigos, infelizmente aquela partida no Maracanã fez o sonho do Flamengo acabar. Uma vergonha. Uma vergonha. Flamengo burocrático, pragmático, errando várias jogadas precisas. Infelizmente, o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores da América. E se não tomar cuidado, vai ser mais um ano em que o Flamengo não conquista um título importante. Time totalmente mal treinado. Tite, você é o culpado, Tite. Você é o culpado, porque lá no Maracanã era onde o Flamengo tinha que se impor. E aí no Uruguai, segurar o jogo. Você tem que assumir a culpa, Tite, dessa eliminação. Você tem que assumir a culpa dessa eliminação. Vamos aqui analisar, nação, a imprensa esportiva, falando sobre essa eliminação do Flamengo, a análise do jogo. Meus amigos, é uma vergonha o que aconteceu hoje no Uruguai. Pedir desculpa ao torcedor e seguir adiante na temporada para conquistar títulos. Lo intentaron, pero no encontraron los espacios en ningún momento. Sim, é difícil. A equipe do Penharol sabe se defender, as equipes do Aguirre são assim. Pedir desculpa ao torcedor e seguir adiante. Gracias. Para temporada como hoje. Pois é, e a gente sabe que a torcida do Flamengo está sofrida, está triste nessa noite, mas é muito bonito a gente ver a torcida do Penharol, como eles grande, né? se entregam, os torcedores abraçando ali os jogadores, mas parece mesmo um título. Parece título e parece título de Conmebol Libertadores. Ainda assim é muito bonito a gente ver a paixão do torcedor do Penharol e como eles se relacionam com o time. Falando isso, André Kfouri, pensando na temporada do Flamengo, a partir de agora, pensando no técnico Tite, hoje você já imagina um trabalho interrompido, se não, numa possível eliminação de Copa do Brasil no final da temporada? Acho que literalmente qualquer cenário é viável. Não dá para a gente afirmar, não, a diretoria do Flamengo costuma dar um pouquinho mais de suporte, tem gente falando aí, vamos ver. Que lo trabajamos y bueno, y se dio por el trabajo que le dimos y nada, déjame agradecerle a la gente también que lo que vi hoy. Que há uma semana, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de alguma maneira antes da Copa do Brasil, o Flamengo está na semifinal contra o Corinthians, não dispenso nenhuma possibilidade, até mesmo ele ficar até o final do ano e aí sim, depois de uma temporada inteira, a avaliação do trabalho, depois da avaliação do trabalho, a diretoria do Flamengo encontrar os argumentos ou para mantê-lo ou para dispensá-lo. Eu acho que a situação agora ficou muito difícil. A sequência, para ele, Tite, técnico do Flamengo. A eliminação na Libertadores ou classificação hoje, acho que tinha um peso muito grande. É claro que se o Flamengo passasse, nada aconteceria, ele seria mantido no cargo para tocar o trabalho até o fim. Mas agora que o Flamengo não tem aquele que é o seu principal objetivo, a posição no Campeonato Brasileiro já foi melhor do que é hoje. E na Copa do Brasil, existe a possibilidade de conquista, mas, claro, não é uma conquista das mais importantes. Realmente, a sustentação do Tite e da comissão técnica do Flamengo agora é uma situação bem difícil. Mesmo para você, Zupac, a situação do Tite. Existem alguns fatores aí, né? Primeiro, ainda tem a Copa do Brasil. Não sei qual é o peso que isso vai ter numa decisão. Segundo, tem uma questão que é muito importante. O Flamengo vive ano eleitoral. Sim. E o presidente não será o Rodolfo Landim, porque ele não pode ser candidato agora, né? O candidato da situação é o Rodrigo Dunchi. E existem os candidatos da oposição. Então, assim, não é a manobra mais fácil, e eu não sei se faz sentido, do ponto de vista do clube, e o Rodolfo Landim é um cara que costuma pensar no clube, demitir o Tite agora para contratar um técnico até o fim do ano, porque não dá para garantir, a eleição está muito aberta e ele não será o presidente. Então, não sei se a demissão pura e simples, fosse essa decisão, para contratar um outro técnico agora seria viável pela questão eleitoral também. Então, assim, eu imagino que o cenário mais confortável na visão da diretoria seria conseguir manter o Tite até o fim do ano. Que o Tite não ficará para o ano que vem é um fato. O Tite não ficará para o ano que vem. Isso aí está muito claro pelas diversas correntes políticas do Flamengo e pelo próprio nível de trabalho. Você soma todo esse pacote e é uma permanência praticamente inviável. Mas a troca agora tem esse impacto político aí.
vai colocar quem até o fim do ano? Ou o Landim vai colocar alguém com um contrato mais longo do que o mandato dele? Então, se ele puder administrar e contornar, mantendo o Tite até o fim do ano e tentando ser campeão da Copa do Brasil, que é o que resta, seria o ideal. Então, assim, não sei o que acontecerá. Agora, se por um acaso a decisão for por interrupção do trabalho agora, eu não acho que será uma injustiça. Existem casos que parece uma injustiça. A demissão do Fernando Seabra, agora, para mim, por exemplo, ela foi injusta. No caso da comissão técnica do Tite, eu sempre opto por continuidade. Mas se por um acaso a diretoria optar pela interrupção, não vai ser uma injustiça. Seria uma interrupção baseada num trabalho que, de fato, não conseguiu decolar e ele atinge agora praticamente um ano de trabalho. André, como é que você avalia o trabalho do Tite? É um trabalho ruim? O Tite não conseguiu desempenhar com esse Flamengo? Como é que você enxerga isso? Porque até essa eliminação era um Flamengo que poderia ter chegado na semifinal, um Flamengo que estava na semifinal de Copa do Brasil e um Flamengo que, ganhando mais uma ou duas partidas no Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados de quem está acima, também poderia continuar nessa briga pelo título. Ou seja, as coisas mudam muito rápido, é uma linha muito tênue ali entre um trabalho ruim, pensando em resultados, e um trabalho bom. Como é que você avalia o trabalho? Como o time se apresenta em campo, mais do que resultados? Mas até justamente por isso, né? A opinião mudar, a imagem do trabalho ser muito diferente com base no resultado de um jogo. Um não, né? Dois. Confronto. O resultado de um confronto mostra a fragilidade do desempenho, né? A irregularidade do desempenho. Então a gente vinha observando o Flamengo e a situação, né, do ponto de vista do trabalho do Tite, ser sustentada pelo status do time na temporada, vivo nas 3 competições. Agora o Flamengo perde uma e perde a mais importante. E é fácil você olhar agora, fazer a mesma pergunta, como está indo o trabalho? O trabalho está indo de maneira insuficiente, porque quando você não tem um desempenho que permita que as pessoas, né, elogiem, se relacionem a parte das sensações que o futebol provoca, né? No caso do Flamengo, as sensações elas são quase sempre ruins, negativas, porque é um time que está jogando há muito tempo abaixo do que se imagina ser a capacidade do elenco. Então eu acho que o trabalho mostra-se insuficiente e não dá para dizer que se ele for interrompido ou chegar ao final do ano, talvez até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e se classificar bem no Campeonato Brasileiro, a decisão seja por dispensar essa comissão técnica. Ainda mais num clube como o Flamengo, em que para se classificar uma temporada como um sucesso, é preciso mais do que ganhar até 2 troféus, como aconteceu com a comissão técnica do Dorival Júnior antes do final do ano. Então, de fato é insuficiente. Aquilo que o Flamengo mostra não está aprovado, não dá para aprovar. Fãs do esporte, já a gente volta. Estamos com imagens lindíssimas, é o que a Marcela falou. É a dor do torcedor do Flamengo, mas é inegável que a gente está testemunhando um momento muito bonito de um futebol tradicionalíssimo, merece todo o respeito, futebol uruguaio. O clube pentacampeão, exatamente. Um estádio que chama Campeão del Siglo, né, o campeão do século, e que elimina um Flamengo, só pra gente até contextualizar, quantas vezes nos últimos anos a gente viu sorteios em que viralizam imagens do adversário, assim, o influenciador do Racing, do Tajeres, estou dando exemplos absolutamente aleatórios, que daí fala, quem é? Flamengo. Tipo, caramba, não dá com o Flamengo, com o Flamengo não dá. E para esse Peñarol deu. Então já Rogério Volgan, Zinho, Calçade, os nossos repórteres, além de todas essas imagens. Zupac, é óbvio que a gente vai falar mais de jogo, mais de Libertadores, mas é inegável que no momento do Flamengo a gente não tem como falar sobre e agora José. Com certeza. E a gente está focando um pouco no trabalho do Tite, mas e os jogadores? Tem Atlético Paranaense no fim de semana, que não me parece uma prioridade, mas ao mesmo tempo você não pode começar a empilhar a derrota. Mas agora tem que ser isso, exatamente. A boa Libertadores. E daí depois tem o Corinthians. Sim, Copa do Brasil. Semifinal Copa do Brasil, que tá embalado. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O primeiro jogo lá. Primeiro no Rio de Janeiro. Como é que você vê a questão do elenco? É preciso lamber ferida e recuperar, porque assim... E ainda teve o Grêmio no fim de semana, né? 3-2 Quando o Tite esquece o Campeonato Brasileiro, aí passa para essa partida achando que vai se classificar, aí perde não, né? Mas empata
está fora da Libertadores. Ou seja, você vai juntando isso e se você tem um próximo jogo de Conmebol Libertadores com derrota, aí acaba, né? Porque aí você já entra na Copa do Brasil destruído. Pressionado na Copa do Brasil, assim, quando a gente imagina, olhando para a Copa do Brasil, olhando uma semana à frente, um confronto Flamengo e Corinthians, né, pelo espectro da temporada, a gente coloca o Flamengo como favorito, né? Acho que qualquer duelo Flamengo e Corinthians, em teoria, a gente coloca o Flamengo como favorito. No atual cenário, a curva de crescimento, mais um pouco eles se encontram na curva de crescimento e de decréscimo. Flamengo num buraco profundo em termos de rendimento e de resultado, e o Corinthians vivendo o seu único momento do ano que o Corinthians coloca a cabeça para fora do buraco é hoje. Sim. É atual. Né? O encontro de momentos é favorável ao Corinthians. Inclusive pelo aspecto anímico, né? Sim. Então o Flamengo vai ter que tentar reverter isso, porque é o título que resta para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, que é o jogo antes da Copa do Brasil, assim, o Flamengo pode se recolocar ainda na briga pelo título, não será fácil, ainda pode, mas por hora está fora. Mas o Flamengo precisa, no mínimo, se garantir na fase de grupos da próxima Libertadores. Esse é o objetivo de momento. Então também não dá para entrar em campo só no ambiente de terra arrasada, porque o Flamengo tem objetivos a cumprir, que são os 2 menores objetivos que o Flamengo poderia ter nesse trecho de temporada, que seria brigar por uma vaga de Libertadores e ganhar apenas a Copa do Brasil. Mas é o que restou para o Flamengo. Não sei qual vai ser o impacto anímico dessa eliminação, a ponto de os jogadores estarem prontos para começarem a tentar buscar esses objetivos que restam. E é claro que a gente fala da comissão técnica, que é a responsável pelo trabalho, que gerou muita expectativa, porque é a melhor comissão técnica brasileira, mas não vem conseguindo trabalhar bem no Flamengo à altura do que se espera, mas também tem o olhar para os jogadores, né? A gente tem que falar. A Arrascaeta hoje jogou mal mais uma vez. O De La Cruz, que está voltando de lesão, né? Me parece ainda fora da sua melhor forma física. Perde intensidade, e um De La Cruz sem intensidade perde muita coisa, porque ele é um jogador muito intenso. O Bruno Henrique jogando de centroavante no primeiro tempo, até os 15 do segundo, também não conseguiu, estava desconfortável, toda hora caindo para a esquerda, não era confortável. Assim, olhando dos principais jogadores do Flamengo, quem mais tentou algo, quem mais mostrou algum tipo de brilho, embora não fosse um brilho exatamente, era o Gerson. Mais uma vez, o Gerson, o capitão do Flamengo, que acho que é ele que se salva, se alguém se salva em termos de atuação. Então, tem olhar para a comissão técnica, tem olhar para jogadores. O Flamengo precisa melhorar e quero ver se para o final de semana ou para a semana que vem já vai dar tempo de assimilar um pouco a pancada que foi hoje em Montevidéu. Pois é, André, e a gente vê jogadores assim, que eles entram no primeiro tempo e a gente vê que eles vão com muita vontade e eles vão para cima e estão no ataque o tempo inteiro, mas parece que são vários jogadores sem muita confiança. Porque você vê aquela, por que não chutou aqui? Por que não chutou? E a gente viu isso inclusive do Gerson. Sim. Muitas bolas que o Gerson chutava, vou passar para o lado, passava para o outro. A gente viu a Arrascaeta fazendo a mesma coisa. Quem está falando? Léo Pereira. Léo Pereira, vamos ouvi-lo. Léo, é uma eliminação difícil, o Flamengo não consegue avançar para a próxima fase, mas pesou muito o jogo no Maracanã, mas hoje, especialmente, o que você acha que o Flamengo pecou, além de, obviamente, não marcar os gols, mas acho que o time acelerou, ficou mais nervoso no segundo tempo? É complicado jogar atrás do placar. Eles jogaram as 2 séries por uma bola, os 2 jogos por uma bola, eles conseguiram ela e foram felizes, estão na mérito deles. Eles estão na próxima fase, acredito que foi o que eles planejaram, jogar por uma bola. E é difícil falar, é triste, não era o que a gente almejava na competição. Agora levantar a cabeça, a gente tem o brasileiro, não tem nada definido ainda, e tem a Copa do Brasil, a semifinal contra o Corinthians. Valeu, obrigado. Aí o Léo Pereira, falando no campo. Peraí, só um minutinho, André. Que temos posicionados para agregar a esse debate Rogério Volgan e o Tetra. Então vamos a Zinho, isso. que acompanharam o primeiro jogo no Maracanã, então toda a atmosfera no Maraca, agora no Uruguai. Volgan, Zinho, um abraço aos dois, sejam bem-vindos. As primeiras impressões de vocês no pós-jogo aqui do Sport Center. Boa noite, abraço. Tudo bem, querido? Estamos aqui, né, Volgan? Opa, não estava ouvindo aqui, caiu meu sinal aqui. Mas eu ouvi bem o nosso querido Felipe Mota, né? Felipe Mota. Um abraço ao André Kfouri, Marcela, o nosso Zupac também, a turma toda. Só gigantes. Só gigante, timaço, né? Um timaço da ESPN. Um timaço que faltou o Flamengo ser um timaço Verdadezinho. aqui. O Flamengo que tem jogadores no papel desequilibrante, tem jogadores
para mim, um elenco muito acima do que o Peñarol, mas não teve a disciplina, a organização, o foco, a concentração, o empenho e saber jogar Libertadores, né? Eu vi aí alguns comentários, né, de alguns jogadores, pouco, né, mas o finalzinho agora do Léo Pereira, o próprio Fabrício Bruno se desculpando, sim, certo, mas assim, faltou transformar a superioridade de talento dentro de campo, rendendo um futebol que pudesse levar o Flamengo a uma classificação. Pois é, e o torcedor pode se perguntar por que o Flamengo não teve essa atuação também lá no Maracanã, né? Do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo foi bom, o Flamengo propôs o jogo. Agora o segundo tempo foi muito abaixo. O que você achou do Plata? O melhor do primeiro tempo? Primeiro tempo, mas tomou um cartão, acho que o cartão pesou para ele ser substituído, né? A opção do Tite. Deixa eu te interromper aqui, Zinho, porque o Tite está falando, vamos ouvir o técnico do Flamengo. Jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro. De um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador. Fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, né, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, nós conseguimos. Disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve, olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente, no Campeonato Brasileiro, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele, mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Rossi, Tite, Mauro Santana do canal Mauro Santana. Rossi, o que dizer ao torcedor nesse momento em que o Flamengo deixa a Copa Libertadores, está afastado da disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e tem, talvez de concreta,
a participação em uma semifinal da Copa do Brasil. E Tite, você que já enalteceu diversas vezes o orgulho de estar técnico do Flamengo e que a pressão que é natural na profissão de treinador, mas ante os resultados que não têm sido bons, nesse retrospecto recente, até onde vai a tua resistência em insistir no trabalho caso os resultados não venham? Boa noite. Para o torcedor, só agradecer, primeiro pelo apoio que eles nos deram lá no Maraca, no primeiro jogo. A gente tomou um gol cedo, no 13 minutos do primeiro tempo, e depois daí a gente teve um domínio muito grande nos 2 jogos. A verdade é que hoje a gente fica com essa sensação de amarga, assim de que não conseguimos quizás só um gol que nos levava para os pênaltis. A gente quizás teve algumas possibilidades, mas como o professor falou, a gente também tem que ser autocrítico também, que na decisão final quizás erramos um pouco. Também aí o professor falou que a gente também perdeu o Pedro, perdeu o Cebola, perdeu o Vinha, o Luiz, que são jogadores muito importantes para nós. E isso também muitas vezes joga na cabeça do jogador, porque quando um jogador vê que um companheiro machuca, e machuca mal, como aconteceu no caso, a gente também fica com esse medo de quizás ficar fora da temporada, que a gente tem os objetivos muito claros, porque o Flamengo sempre demanda ganhar, e é assim. Agora a gente já estamos fora, mas o ano ainda falta muito ainda, falta mais de 10 jogos no Brasileiro. Botafogo tem uma diferença muito grande, mas ano passado tinha também. E agora é isso, concentrar no jogo do domingo. O futebol tem de bom que daqui 3 dias a gente já está dentro do campo de novo e temos que mudar a cabeça para não fortalecer de novo em casa um jogo contra Paranaense o domingo, e depois a gente na quarta tem uma semifinal de Copa do Brasil, que é muito importante, porque é um título que está só a 2 jogos de jogo na final. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar investindo em nossa recuperação, nosso trabalho no dia a dia para tentar sempre por mais, que agora a Libertadores já passou e ficam ainda mais 2 competições para a gente competir. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade, e a pressão é da minha atividade profissional desde os 30 anos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Cidão Marinho da Litoral News. Rossi, queria falar com você primeiro. Dá para não fazer uma promessa, porque promessa não está dando muito certo, mas dá para afirmar um compromisso com o torcedor que o Flamengo vai conquistar pelo menos uma taça dentro dessa temporada e não vai repetir o ano passado? E para você, Tite, mais uma vez a gente viu uma equipe sem efetividade, teve até chance de finalizar perto da pequena área, mas não finalizou. É algo que o senhor já falou depois do jogo contra o Peñarol, depois do jogo contra o Grêmio. Estamos. E olha, perguntas para o Tite, perguntas sinceras, mas a cutucada do repórter ali, já que promessas não estão dando certo, é justamente porque na entrevista coletiva do Tite do primeiro jogo, ele promete que o Flamengo vai fazer gol. Inclusive, a gente comentava sobre isso. Olha, ele coloca uma pressão a mais no time que nem precisava. Ele prometeu que o time fosse assim, com metade das finalizações, isso, a gente faz um gol. O Flamengo finalizou 20 vezes semana passada. No final, o Flamengo terminou com 13. Vai voltar. Voltou? Tá voltando. Volta lá. Caiu até a luz. Caiu a luz. Acende a luz aí pra me falar. Enquanto caiu a luz. Ficou escuro. Não calou a internet. Pode tocar. O Flamengo quase não bateu a metade das finalizações que o Tite havia prometido. Chegou a fazer 13 na reta final, mas o gol que ele havia prometido e pediu para cobrarem ele, o Flamengo não fez. Pois é. Bom, tá aí eles esperando agora a energia voltar, André, mas a gente falava sobre, e ele, inclusive o Tite estava falando sobre isso também, sobre o Flamengo que não consegue fazer gols, que chega perto, mas não consegue concluir. E aí isso vai fazendo e vai minando também a confiança dos jogadores. Tá aí, nação, até acabou a luz lá, que eu nem quero escutar Tite, não tem mais o que escutar esse cara. Acabou. A gente, como torcedor, apoiou até o último segundo da partida. Apoiamos.
torcemos. Mas, infelizmente, com o Tite, o Flamengo é um time apático. É como dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. O Flamengo é uma máquina. Olha as peças que o Flamengo tem. O Flamengo gastou horrores em investimento com novos reforços nesse ano. E não consegue jogar bem. Não consegue. Tite, você acabou com o Flamengo. Dá pra contar nos dedos, Tite. Quantos jogos que o Flamengo fez bem nesse ano de 2024? Eu conto nos dedos, Tite. Um time que tem praticamente o melhor elenco da América do Sul. Investimento milionário para colocar tudo nas suas mãos e você fazer o Flamengo ser eliminado dessa maneira na Libertadores da América. Uma vergonha. E Tite, eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse você, eu entregava o bonezinho. Acabou. Nação, não tem o que esperar. Porque eu acho que é o seguinte, se o Tite continuar a partir de agora, é arriscado o Flamengo não ganhar nada esse ano. De novo, passar em branco de novo. Mais um ano em branco. Eu sempre sou a favor de apoiar, torcer, porque nós somos torcedor do Flamengo, somos isso, a gente apoia até o último segundo. Mas na hora que tem que criticar, temos que falar a verdade, sem medo, sem papo na língua, temos que falar. E esse time, nas mãos do Tite, não funciona. O estilo do Tite no Flamengo não funciona. Não funciona, Tite. Você prometeu gols hoje, você lembra, né? Na sua coletiva passada, você prometeu gols hoje. O Flamengo não marcou um gol sequer, um golzinho sequer. E é esse time do Tite. O Flamengo não marca gols. E se ganha de 1-0 chorado, 2-1 chorado. É assim. Acabou. A gente torceu, pessoal, torcemos, apoiamos. Mas, infelizmente, não dá mais. Com o Tite não dá mais. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.